Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma vibração. Hoje no Evangelho, já vamos colocar um copinho de água para ser fluidificada. As escolas, nas ruas, nas empresas, em todos os ambientes que encontram em desequilíbrio, que haja harmonia neste país, que é um momento muito importante para nós. Tem um tema hoje que vai falar de Maquiavel e um pouquinho do Evangelho. Então nós vamos abrir o Pai Nosso e fechar com a Ave Maria. Pai nosso, que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O egoísmo. Eu acredito que seja do senso comum de todos saber o que significa o egoísmo. Afinal de contas, todos nós somos egoístas. Uns são mais, outros menos. Mas todos nós somos egoístas de plantão. Conforme está escrito nesta mensagem do Evangelho, o egoísmo é a negação da caridade. Ou seja, quando somos egoístas, estamos agindo exatamente da forma oposta ao que Jesus Cristo nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao mesmo tempo nos afastando de Deus. Porque a essência de Deus é o amor. E quando somos egoístas, nós estamos nos afastando desse amor divino. E esse defeito que nós temos, como está escrito lá também, que é grande, chega da humanidade causadora de sofrimento na face da terra. O egoísmo está ligado intimamente com o orgulho e a presunção, porque raramente nós vamos encontrar uma pessoa que seja egoísta apenas. Nem sempre no kit do personalismo. Geralmente o egoísmo está relacionado com vários outros defeitos e falhas morais que nós temos. Agora, um ponto importante que nós temos que levar em consideração é a origem do egoísmo. De onde vem esse sentimento que nós temos por natureza? Bem, se ele origina a partir dos nossos sentimentos, todas as nossas ações, emoções e sentimentos, eles se originam a partir de um pensamento. Então, quando nós pensamos nós agimos, nós nos envolvemos. Então, meus irmãos, é a partir desse pensamento de individualismo, de indiferença e de desamor que nós nos tornamos egoístas, que nós habituamos a ter esse tipo de atitude. Vale ressaltar que nós já nascemos egoístas e orgulhosos, porque a nossa alma, ou seja, o nosso espírito, a nossa essência, ela não é criada juntamente com o nosso corpo físico. Ela já existia antes do nosso corpo físico, né? Como foi falado.
Como nós sabemos, através dos ensinamentos da doutrina espírita, nós já tivemos inúmeras vidas, ou seja, inúmeras reencarnações através dessas experiências de reencarnações, nós adquirimos esse hábito de sermos egoístas, individualistas, egocentristas. Então, nós já nascemos nesta vida atual com esses defeitos, já trazemos, né? Mas é tão difícil, como é possível isso? De forma eu posso me tornar uma pessoa menos egoísta? Reforma íntima, de verdade. Só existe uma forma, é através de tornarmos pessoas caridosas e altruístas, ou seja, desenvolvendo o sentimento de compaixão, de benevolência, de piedade, de perdão, de respeito, de tolerância, da solidariedade pelo próximo. Somente desta forma, exercitando isso diariamente, nós devemos deixar de sermos egoístas. Nós devemos lembrar que o verdadeiro espírita, ou seja, o verdadeiro cristão, que na verdade são as mesmas coisas, ele é reconhecido pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Então, procuremos, através dessa reflexão, ver o que pode ser mudado em nós. Que tipo de atitude nós estamos tomando que nos afastam de Deus? E a partir dessa reflexão, tomar resoluções e aplicá-las no nosso dia a dia. Dessa forma, nós vamos ter pleno êxito na caminhada da evolução. E assim, para a gente refletir. Quem não entendeu, volta um pouquinho, eu faria um pouquinho mais pausadamente. É um texto um pouquinho longo, né? E no final, nós vamos fazer a oração da meia-noite, da noite, e a Ave Maria. Oração pelas almas. Segunda-feira, dia das almas forte. Quem puder vai visitar a Igreja das Almas lá no Paris ou na Liberdade, acender uma velinha para as almas. É sempre bom, né? Ó Deus de todo poderoso, com toda a confiança vos peço por todas as almas angustiadas, desesperadas e agoniadas que necessitam da vossa misericórdia, que elas alcancem clemência no julgamento, para que, resgatadas pela morte e absolvidas de seus pecados, sejam reconciliadas convosco e transportadas nos ombros do bom pastor. Elas possam ser conduzidas às eternas alegrias e contemplar vossa face no céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora a oração pelos falecidos. E depois o texto de Maquiavel, né? E a oração da noite. Vamos colocando um copinho de água para ser fluidificado, ajuda a compartilhar e dá um joinha lá no canal, né? Não paga nada. Pelos falecidos. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos, os quais obtiveres. Que assim seja, graças a Deus, né? No final, a oração da noite.
Vamos pedir para compartilhar e dar um joinha no canal. Aqui é uma casa de apometria, manipulação de energia. Existe o reiki também, que logo vai ser feito à distância. O reiki não vai ser cobrado nada. Para ajudar vocês aí equilibrar os chakras, né? São 7 chakras. Depois eu vou falar alguma coisinha de chakras para vocês. Aqui é uma casa holística e por isso é uma casa apométrica holística. Tá bom, pessoal? Então vamos lá falar sobre a visão espírita sobre Nicolau Maquiavel. Maquiavel. Quem não souber alguma coisa tem no Google para consultar. Bom, vamos dar sequência aí, vamos falar do texto. De uma gama de informações equipado por diferenciado nível educacional. Maquiavel. Além de filósofo, era músico, poeta, diplomata, também historiador. Fundador da Sociedade do Pensamento, da Ciência e Política. Colocou que o Estado e o governo não são como deveriam serem. Tá? Então vamos refletir depois. Tem mais coisas ainda no texto. Aí vocês vão entender por que esse Maquiavel aí. Né? Por que se usa assim? Nossa, você é Maquiavel? Depois eu vou explicar para vocês no final. Nasceu em 3/5/1469, Florença, Itália. E a morte foi 21/6/1527 em Florença, né? 58 anos. O livro principal foi O Príncipe. Havia consigo um espírito por afinidade, sábio, não era um pseudo-sábio. O espírito pseudo-sábio é aquele que fica enganando todos, acha que sabe tudo e não sabe nada. Inclusive nas desobsessões é trabalhoso encaminhá-los, porque eles enganam muito, né? E o doutrinador sofre na mão deles. Então vamos continuar, desculpe. Que mantinha-o focado, né, o Maquiavel, no perfeito e nas suas convicções obtidas em estudos e com a própria vivência, cujo o certo é o certo, e suas considerações. Ele estudava muito, lia muito estudado. De passagem, Maquiavel, em suas experiências, nos traz que a política é meramente uma jogada de enganos, traições e crime. Ainda que um governante, em seus atos inseridos em violência, deverá ser desculpado, quando o objetivo final resulta em benefício geral, não importando o quanto, mas para quantos serão beneficiados por atitudes administrativas e sociais. Sobre o livro O Príncipe. Tem bastante coisa no Google aí, vocês consultam. Quem puder comprar O Príncipe, é bom ler. Repletos de controvérsias, explana, né? Como falado, controvérsias considerando os meios malignos utilizados por governantes, tiranos para manter o poder. Afirma-se que Maquiavel, além de tirano, era professor do mal, já que maquiavélico denota-se fraude política e desonestidade. Sobre o fato da espiritualidade tocado pelo saber, determinou em gerações sua carga negativa espiritual, cujo a postura do poder e manipulações, tudo é muito igual. Diga-se de passagem, a lama é a lama, pessimista. Ver espírito crítico, mas não construtivo.
ele, como eu falo assim para vocês, ele era um espírito crítico, então ele falava do bem e do mal, mas não fazia nada para que, né? Ele fazia a amostragem. Então não era uma crítica construtiva, deliberada para ajudar, manter, mudar as regras. Ele só falava, né? Construtivo, ele era sim científico, indagou a posição do bem e do mal. Era um observador, como foi falado, o bem e o mal. E aí, vamos lá, vamos estudar e vamos passar para frente aí. Maquiavel determinava em seus pensamentos sobre a religiosidade. Caso esta condição não contribuía, abstenha-se para que a normalidade seja estabelecida em ordem moral, social. Entretanto, se não acontecem, devem ser dispensadas para que a segurança seja plena. Na verdade, o pensador queria dizer que a religião, na época era o cristianismo, hoje tem evangélicos, ou qualquer outra seita torna o homem fraco, manipulado e inativo, entregando-se à política nas mãos de homens cruéis e perversos, sem luz e sem lutar. Maquiavel. É só ler. Tem livros, tem posições sobre o pensamento dele, e às vezes a pessoa fala assim, de vez ela ajudar, ela tem aquela, já tem a coisa de perversidade, quer ver o outro para baixo, até a companheira dentro de casa, né? A companheira está trabalhando, está ganhando um salário a mais, aí o homem se acha abalado. Aí vai lá no Maquiavel, fala assim, nossa, você não vai subir, você não vai sair disso, para jogar para baixo, não vai sair, está com medo do quê? É uma união, né? É um exemplo. Ou às vezes a pessoa tem uma fazenda, um monte de gado, precisa vender. Fala assim, nossa, seus gados não prestam, né? Vai falar para o outro que está interessado, não compra não, que não presta. Isso é Maquiavel, isso é pura maldade. Porque no caso aqui do livro, usaram assim essa palavra Maquiavel assim de uma outra forma. Então você é maquiavélico, por que você está falando isso, querendo destruir o próximo? A outra pessoa, você tem que deixar ela evoluir. Então usou de uma outra forma, porque Maquiavel, na verdade, ele deixava ali. Ele falava do bem e do mal. E outra, é o livre-arbítrio, o discernimento. Ele não dava um pitaco. Maquiavel não dava. Só que usam a palavra Maquiavel de uma outra forma aí. Você é maquiavélico, olha. Não, não estuda não, vai puxar carroça. Que eu vou colocar mais fardo nas suas costas. Isso é Maquiavel. Isso é perversidade, não é nem maquiavelismo. É o perverso. Nada para você vai dar certo, vai dar tudo errado para você. Você vai ver. Nada, gente. Perseverar, né? Resiliência, tá bom? Vamos falar a oração da noite. Eu já até falei errado, falei da meia-noite. Não, oração da noite e depois a Ave Maria. Vamos rir um pouquinho, né? E desculpa de algumas coisas aí. Vamos lá. Põe um copinho de água para fluidificar e ajuda aí a compartilhar e dar um joinha. Termina o dia. E a ti, Senhor, eu entrego o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou os meus passos. Obrigado pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão. Obrigado também por isso que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei que tu é meu Pai. Obrigado pela luz,
pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação. Obrigado, Pai, porque me destes uma mãe. Perdão também, Senhor, perdão por meu rosto carrancudo. Perdão por que não me lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos. Perdão porque não evitei aquela lágrima, aquele desgosto. Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor. Perdão por não ter sabido hoje entregar e dizer sim, como ensinas. Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão. Perdão e não se decidem. Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos, para que o dia de amanhã, que ao despertar me invada novo entusiasmo, que o dia seja mais brando e harmonioso, que seja um ininterrupto sim, vivido conscientemente, com a noite de amor, um sono profundo, um descanso. E boa noite a todos vocês. Boa noite, boa noite, boa noite, meu Pai. E até amanhã, na graça do Senhor Jesus, que foi para a cruz para provar o verdadeiro amor, que é tão difícil a gente ter um para com os outros. Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Amém.